YouTube está repleto de continuações, você já sabe, mas a mais a mais preocupante delas é, sem dúvidas, a terceira temporada de One Punch. O careca mais poderoso do universo dos animes está voltando e voltando com força. E meus amigos, o que esperar da terceira temporada de One Punch Man? Simplesmente um arco impecável, associação de heróis contra a associação dos vilões. E se tudo estiver conforme o esperado, teremos enfim a luta entre Garou Cósmico e o herói classe C, careca de capa. Chegou a pizza! Opa, quebrei a bagaça. Além da última temporada ter chegado em 2019, finalmente, depois de 6 longos anos, teremos a tão aguardada continuação. Mas a vida não é um morango, meus caros otakus. Shinpei é o diretor escalado para adaptar esse novo arco em anime, mas temos um problema grave. Assim como já tivemos sérios problemas com adaptações e bem sério nisso, esse diretor em específico é muito experiente em coisas que talvez não gostaríamos de ver em One Punch Man. A começar com o fato de que ele nunca, sei lá, sequer cogitou trabalhar inteiramente em uma obra do começo ao fim. Nunca fez todos os episódios, do 1 ao 12. Sempre rascunhava um storyboard ali, outro aqui, diretor de episódio aqui, diretor de episódio ali, diretor de cor, isso e aquilo. Pra quem não sabe o que é storyboard, é tipo um esboço das cenas e quadros que compõem os episódios. Só que não é animação, né? É literalmente um mangá do episódio. Já temos isso, mas o storyboard tem quadros, tem ambientação, é bem um pouco melhor, é bem mais trabalhado, né, no conceito de animação. E falando em animação, ele não animava em 2D, não é a especialidade dele. Ele é um especialista em 3D. E pra piorar mais um pouquinho, ele nunca trabalhou em animes de pancadaria. Ou seja, o One Punch Man, que promete ser a pancadaria do ano, terá como diretor principal alguém que nunca trabalhou com animes de pancadaria. Sim, estamos com um baita problema aqui. Além da probabilidade de tudo em One Punch Man ser ou em PowerPoint ou em 3D ser tão alta quanto o Mount Fuji, e não é que eu não goste de 3D, Godzilla da Netflix não foi tão ruim assim, e foi muito menos as últimas temporadas de Attack on Titan. Longe de mim dizer uma coisa dessa. Nossa, imagina, não foi ruim, que isso. É claro que no quesito Attack on Titan, a obra em si ela se sustenta, mesmo com a animação um pouco fora da curva, mesmo com a animação questionável. Mas o que diríamos de One Punch Man? Ô bicho nojento, geleia do capeta. As animações da primeira e da segunda temporada são fluídas, as lutas são muito bem feitas, coreografadas, por assim dizer. É muito difícil você animar, trabalhar lutas nos animes. Você precisa ter uma compreensão da anatomia humana, das artes marciais e por aí vai. Então, quando a gente encontra um bom anime de luta, ele realmente teve um esforço. Foi um bom diretor que redigiu as cenas de luta. Tanto é que a gente tem Naruto. Naruto, por exemplo, uma das melhores lutas de todos os animes de todos os tempos é a luta do Kakashi contra o Kamui Lao, da chupada dimensional. E One Punch Man, além de ser duas temporadas muito bem animadas, além de ter essas duas temporadas muito bem animadas, o mangá também é perfeito, é lindo, é muito bem desenhado, muito bem trabalhado. Só que, porque isso simplesmente está acontecendo de novo. E eu me lembro como se fosse ontem, o Meliodas todo estrunchado na cama, ou mesmo a segunda temporada de Tate no Yusha. Eu tava com hype lá em cima, até porque eu li o mangá, né? Mas sendo uma das minhas obras favoritas, eu esperava que a segunda temporada fosse tão boa quanto a primeira. Mas veio aquela coisa, que só quem leu o mangá antes de ver a temporada sabe do que eu tô falando. Voltando pro Shinpei, além do diretor nunca ter participado de obras de ação, não bastasse ele ser experiente em 3D e pró-eficiente só em storyboard, os animes em que trabalhou não passam de Slice of Life, pior gênero de todos os tempos. Por vários motivos. Quem acompanha o canal desde o começo sabe do que eu tô falando a respeito desse gênero. Mas a polêmica que gira em torno dessa figura aqui é o fato dele ter trabalhado
em hentai, mas da mesma forma que trabalhou em Shokugeki no Soma, Gamers, Date Alive 3, inclusive, e até em Dr. Stone. Nunca foi, de fato, um diretor que cobria mais do que um ou outro episódio por ali, storyboard aqui, mas o hype ainda existe. Talvez ele seja um gênio em ascensão que, por consequência do destino, não seguiu o caminho da glória, o caminho do herói. Ou, como já estamos fartos de acompanhar, esse mesmo roteiro, até eu aguardar a continuação de One Punch Man, não atenderá às expectativas do público. E eu tenho certeza disso. Eu estava lá, na época do Meliodas estrunchado. Eu estava lá, na época do Tatenoyusha. E agora, mais uma vez, a história irá se repetir. E olha que ultimamente eu tô viciado em uma música do Garou Cosmic, hein, que é justamente a luta dele contra o nosso careca de capa. E a animação do cenário geek de músicas tem melhorado a cada dia, num nível que parece que fica melhor que a animação original. E se essa música continuar melhor do que o anime, aí, meus amigos, eu terei muito mais medo de esperar por continuações. Até a próxima, minha gente. Irei encontrar um canto aqui pra aceitar em posição fetal e chorar. Um abraço. Sarabadá. Esse cara não tem louça pra lavar, não?